Glória a Deus. Amém. Vamos para a palavra de hoje. Queria que os irmãos abrissem comigo o texto que está no Evangelho de João, capítulo de número 4. João, capítulo 4. Verso de número 39. João 4, 39. Amém. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Verso 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. 41. Muitos outros creram nele, e por causa da sua palavra. E no 42, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse é Jesus, que estava ali com aquele povo. Coloca a mão na sua palavra, você que está ouvindo no celular aí, coloca a mão no seu celular. Senhor, em nome de Jesus, em teu santo nome, Deus, nós te pedimos nessa noite que a tua palavra entre na nossa mente e no nosso coração e faça transformação na nossa vida, Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós sabemos que os samaritanos, eles tinham um problema aí com os judeus, né? Os judeus não se davam com os samaritanos. E essa história começa bem lá atrás. Vamos fazer uma introdução aqui. Com a morte de Salomão, o reino onde Salomão reinava, o reino de Israel, ele foi dividido em 2 partes: reino do norte e o reino do sul. No reino do sul, o filho de Salomão, Roboão, tomou o reinado. E ali das 12 tribos de Israel, nós tínhamos a tribo de Judá e Benjamim, que ficou com Roboão. No reino do norte, nós tínhamos o rei Jeroboão, que era um dos oficiais de Salomão. Ele reinou no reino do norte, e as outras 10 tribos estavam com ele ali. Essa foi a divisão do reino de Israel. No reino do norte, temos a capital, que é Samaria, e no reino do sul, a capital, Jerusalém. Dentro dessa divisão, no reino do norte, passou algum tempo, começou a vir os assírios ali naquela região. E os assírios tomaram o reino do norte. Trouxeram também alguns outros povos. E com esses povos, trouxeram outras religiões, outras formas de adoração, outros deuses. Isso se chama sincretismo religioso, a mistura de religiões, né? A mistura de costumes. E essa mistura de povos, ali surgiu os samaritanos. E por causa dessa mistura, os judeus não gostavam daquele povo. Olha, eles não são originais, né, como nós somos. Eles são misturados. Eles adoram em outro lugar. O lugar correto de adorar em Jerusalém, no templo de Salomão. Mas eles adoravam no monte e não mais no templo. Essa foi o início da história do problema entre judeus e samaritanos. E essa divisão do reino, ela ecoou por longa data. Esse sincretismo religioso, o que é o sincretismo religioso? Vou dar um exemplo para vocês. Tem algumas igrejas que trazem alguns simbolismos judaicos para dentro da igreja, né? O talite, né? O kipá, aquele chapeuzinho lá. E aquilo ali é um sincretismo, é uma mistura. O judaísmo não é para nós somos cristãos. E quando a gente traz esses costumes para cá, houve um sincretismo, né? A igreja católica tem alguns santos que vêm também das religiões afro. Então tem uma mistura, isso é um sincretismo. E essa divisão do reino que provocou esse sincretismo no reino do norte, provocou também essa briga aí entre judeus e samaritanos. O reino dividido na nossa vida. Muitas vezes a gente tem uma casa dividida. Temos problema com o filho, temos casais que têm reinos divididos, né? Eu já vi mulheres falando que o que é meu, o que é do meu marido é nosso.
Né? Tá dividindo, né? Tem uns negócios desse aí, né, pastor? Né? Às vezes o pai não conversa muito com o filho, porque o filho tem muitos problemas e eu já desisti dele, entreguei para Deus. Nem o filho tem uma boa convivência com o pai. Reinos divididos. Talvez o reino dividido é no seu trabalho, você não se dá bem com o seu chefe, ou você não gosta do ambiente onde você está, ou até mesmo o seu colega de trabalho é contra você. Reinos divididos. Talvez há reinos divididos dentro do teu ministério, dentro da sua igreja. Mas quem provoca essa divisão somos nós mesmos. As nossas atitudes. Uma coisa que eu digo até no curso de batismo ali, a gente está começando agora, né? Os que estão se batizando estão entrando para o reino de Deus, estão começando a caminhada cristã ali. E eu falo para eles, se um dia você encontrar uma igreja perfeita, não vai lá. Ah, mas como assim eu não vou lá? Lá é a igreja perfeita, eu tenho que estar naquele lugar. Se você for lá, você vai estragar ela. Porque o problema é nosso. Nós levamos o problema. E aí eu queria ler um texto com vocês, que está lá em Marcos, no capítulo 3, no verso 24. Abram comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 3, no verso 24. Marcos 3, 24. A palavra do Senhor, ela diz assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Quebre o reino dividido dentro da tua família, da tua casa, do teu ministério, do teu trabalho. Tira, acaba com isso. O reino dividido não prosperará. Situações que precisam ser resolvidas. Os judeus que não se davam com os samaritanos, isso ecoou até chegar a um ponto lá de João 4, que a gente vai ler no final. Tudo começou lá atrás. Talvez há problemas que você precisa resolver que começaram lá atrás. Não continue com reinos divididos na sua vida. Acabe com isso. Seja aquele que é o pacificador, que é o conciliador, que tem palavras de vida eterna que vem através de Jesus. Muitas vezes a gente espera do outro, né? A gente fala, nossa, mas foi ele que me magoou. Eu não fiz nada. Mas quem é o cristão da jogada? É você ou é ele? A responsabilidade sempre está sobre nós. Nós temos o conhecimento que nos foi dado por Deus. E nós vamos entender isso daqui para frente. Jesus, ele conta uma história. Abram comigo lá agora. No livro de Lucas, capítulo de número 10, Lucas 10. A partir do verso, eu vou ler 25. Lucas 10, 25 diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? 27. A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondesse corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Você já parou para pensar também quem é o teu próximo? Quem é o nosso próximo? Talvez eu me coloco nessa posição. Somos como esse mestre da lei. Eu entendo da palavra de Deus. Eu entendo do que o Senhor me ensinou e me orientou. Mas às vezes eu procuro Jesus para que Ele me guie a pessoa que eu devo ajudar. Quem é o meu próximo? E aí ele conta uma parábola para explicar quem é esse próximo. E nós conhecemos aqui esse texto.
Havia um homem que estava saindo de Jerusalém, indo para Jericó, e no meio do caminho, ele é pego por alguns bandidos ali. Esses bandidos roubam tudo que ele tem, bate nele, deixa ele jogado no meio do caminho e vão embora. De repente passa ali um sacerdote, um homem conhecedor, o mesmo que era o escriba, o mestre da lei, um homem conhecedor. Olha para aquele homem jogado no chão e ele ajuda? Não ajuda. Passa de largo e vai embora. Depois vem um levita, e o levita passa também do lado daquele homem, olha para ele e não o ajuda. Aqui nós já temos 3 conhecedores da lei. O primeiro que perguntou para Jesus, o sacerdote que passou do lado do homem, e o levita que também passou. Quem ajudou? Ninguém. Em que posicionamento nós estamos? Será que nós estamos cumprindo uma religiosidade com o nosso culto? Ou nós estamos realmente agindo, tendo atitudes sobre aquilo que eu conheço? O mestre da lei conhecia a palavra, mas ele agia. O sacerdote conhecia a palavra, mas ele se posicionou quando ele precisou se posicionar. O levita conhecia a palavra, mas ele fez o quê quando ele podia exercer a palavra? Eu penso muito nisso, que às vezes a gente pode estar vindo para a igreja, igual hoje, estou aqui ministrando a palavra. E se acontece alguma coisa com alguém no meio da rua ali, eu falo, nossa, um acidente ali. Eu posso estar parando para ajudar. Mas eu lembro que eu tenho um compromisso. Eu falo, não, outra pessoa vai passar e vai ajudar. E eu venho embora. E aí? E o meu próximo? Aonde ele fica? Estou cumprindo a liturgia e não estou cumprindo a palavra que eu conheço? É muito forte a gente pensar dessa forma, porque o levita, até lembrei agora de um fato que aconteceu. Na sexta-feira passada a gente terminou o culto do Docmos, né? E aí a Flaviana estava limpando aqui a igreja, varrendo, junto com o João Paulo, também estava ajudando ela ali. E eu vi ela limpando, eu falei, Flávia, né? Flaviana é uma Flávia. Você é uma levita do Senhor. Ela falou, por que levita? Porque às vezes a gente pensa que o levita canta só, né? E na verdade, a tribo de Levi foi a única tribo das 12 tribos que não recebeu terra do seu pai Jacó. Porque a herança da tribo de Levi estava nos céus com o Senhor. Ele foi criado para servir eles, a tribo de Levi. Servir aonde? No templo. Ajudando na liturgia do culto. E só da tribo de Levi, ainda mais de Arão, né, irmão de Moisés, é que podiam sair os sacerdotes. E aquele povo que eram os levitas, serviam dentro do templo. Tinha cantores? Tinha, ok. Mas tinha também gente que ajudava lá nos sacrifícios, que organizava as tendas, que desarmava e armava. Você que fica limpa o banheiro, que varre a igreja e recebe as pessoas, é um levita do Senhor. Você é aquele que serve. Ele não é só para alguns, é para todos nós que aceitamos Jesus como seu único e suficiente Salvador, pois a nossa herança não está nessa terra, mas está nos céus com o Senhor. Você será recompensado por tudo que você faz aqui. E naquela situação ali, aonde o levita passou e não ajudou, na sequência a gente conhece o texto, vem um samaritano, aquele que não se dava com o judeu, aquele que talvez não tinha o mesmo entendimento que tinha, tanto profundo quanto o sacerdote e o levita. Ele viu o homem e ele o ajudou, limpou suas feridas, colocou no seu animal e levou até a hospedaria. Fazendo uma analogia aqui, aquele que traz um irmão que está no pecado para Cristo, para a igreja, aquele que traz para a igreja, para ser tratado e cuidado, é o Espírito Santo. Nós pregamos, mas quem convence do pecado, do juízo para o juízo, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo do Senhor. Ele que convence e traz a pessoa até nós.
E a nossa responsabilidade como donos da hospedaria é cuidar daqueles que chegam feridos. O nosso próximo, aquele que está com nós na igreja. Deus te deu uma missão: cuidar de pessoas. Uma vez eu estava fazendo um curso de liderança e eu vi o cara falando lá: você tem que saber gerir pessoas. O teu cliente é pessoa, teu funcionário é pessoa, o produto final que você produz vai para uma pessoa, você vende para uma pessoa. Você tem que saber gerir pessoas. E o Senhor Jesus nos ensina com a palavra dele a cuidar de pessoas. Quando o Espírito Santo, quando Jesus, ali representado pelo samaritano, traz para a hospedaria alguém para ser cuidado, ele fala: olha, eu estou pagando o preço para você cuidar. Às vezes tem um irmão que dá trabalho, né? Você está num discipulado, lá o seu discípulo, ele te dá um trabalho. Eu já dei muito trabalho também. Tem que ficar no pé, tem que mandar mensagem, tem que ligar, vem para a igreja. E o menino é difícil, né? Às vezes está dentro da sua casa mesmo, teu filho ou seu marido, difícil, não quer vir, resistência. Você está lá. Às vezes famílias inteiras chegam na igreja, e eu já vi com meus próprios olhos, pastores estão aqui, né, na outra igreja também, famílias que chegam arrasada, casamento destruído, vida financeira, filhos, saúde, tudo destruído. Passa pela hospedaria e são tratadas. Dá trabalho? Dá. O Senhor Jesus te recompensa. E às vezes a gente chega num momento que está tão difícil de tratar aquela pessoa, de cuidar, que a gente entrega para Deus. Ah, não dá mais. Já tentei de tudo, eu já cuidei, até o que Jesus me pagou, as bênçãos que Ele deixou para mim, né? Fazendo analogia com o samaritano ali, né? Já não paga mais, porque eu já tentei de tudo, estou entregando para Deus. Você está tirando ele da hospedaria e devolvendo para o cara que levou. Não faça isso. Aqui na história do samaritano, ele fala assim: olha, estou deixando 2 denários para você cuidar dele. 2 denários, 2 dias de trabalho. E ele fala: olha, se ainda você gastar alguma coisa a mais, se você ainda resistir um pouco mais com o seu marido, com o seu filho, no seu trabalho, com a pessoa que chega cheia de pecado aqui na igreja, resiste um pouco mais, porque se precisar de mais um pagamento, eu vou voltar. O Senhor Jesus vai voltar. E o pagamento que Ele tem para você não é dessa terra, porque nada paga a vida de um pecador resgatado. Nada nessa terra paga. Quando você pode auxiliar, ser um instrumento de Deus para tratar pessoas, para ajudar a orientar pessoas, o seu próximo. Ajude a orientar pessoas, seja um instrumento do Senhor. E se precisar de um pagamento, Ele vai voltar para te recompensar. O galardão nos céus está separado para mim e para você. Você é feito para liderar pessoas, apacentar as ovelhas que é dele, não são nossas, porque nós também somos ovelhas dele. Ele é o bom pastor sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Queria que os irmãos abrissem aqui para a gente continuar. Voltando lá em João capítulo 4. João capítulo 4. Deixa aberto aí. Amém. Jesus, ele estava saindo da Judéia e voltando para Galiléia. E no meio do seu caminho foi necessário que ele passasse por Samaria. Não era um caminho muito comum para os judeus, porque como eles não se davam, né, muito bem, eles passavam por outro caminho, mas Jesus tinha um propósito em passar por ali. Jesus tem um propósito em passar por alguns caminhos na sua vida. E ele passou por um vale entre o monte Gerizim
onde tinha o templo para os samaritanos adorar, e o Monte Ebal. Passou por um vale. No meio daquele vale, era meio-dia, o sol escaldante, quente. Ele para. E o texto em João 4, no verso 6, diz que ele se cansou. Sentou do lado de um poço. Seus discípulos continuaram a viagem e foram até a cidade. Jesus ali tinha um encontro marcado com uma mulher. Nós conhecemos a história, essa mulher chega até Jesus, há uma conversa sobre água, né? E a Silvia abriu aqui, né, o texto falando sobre a água da vida. Essa água o Senhor ofereceu para essa mulher. A água que cura e tira as feridas. A água que traz a salvação que só provém de Jesus. Não é a mesma água que somente tira a sua sede momentânea. Essa mulher recebe dessa água. E aí que a gente aprende aqui nesse texto. A mulher pergunta para Jesus: Senhor, eu sei que tu é mestre. Agora, onde nós devemos adorar? Onde nós devemos adorar? Os nossos pais ensinam que é no Monte Gerizim, porque eles eram samaritanos, né? Tinha lá um templo lá no Monte Gerizim. Mas os judeus ensinam que é em Jerusalém. Aonde devemos adorar, Senhor? Essa mulher conhecia sobre adoração. Olha lá, nós tivemos lá o mestre da lei, conhecia. O sacerdote conhecia, o levita conhecia. E essa mulher também conhecia. E ela queria tirar essa dúvida com o Senhor: aonde eu devo adorar? Mas sabemos qual é a resposta do Senhor. Ele disse: a adoração verdadeira é em espírito e em verdade. Não é nem no monte e nem no templo em Jerusalém. É dentro de você. Nós adoramos com nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso corpo, com todo o nosso ser. Mas quando Jesus chegou na vida dessa mulher, houve uma transformação que houve também na minha e na sua vida. Onde a luz chega, as trevas têm que dissipar. E essa mulher precisava ser tratada em uma área da vida dela. Na área conjugal. Ela já teve 5 maridos. E o que estava com ela não era marido dela. O Senhor Jesus revelou isso a ela. E ela confirmou. Quando ela disse, realmente o Senhor disse as palavras corretas: eu sou essa mulher pecadora. Os encontros com Jesus nos tiram da escuridão. Às vezes é difícil. Tratar pecado é difícil, mas é necessário. Essa mulher conhecia de adoração, adorava no monte, mas estava tendo uma vida conjugal de adultério. Quando você se encontra com Jesus, o pecado que há em você é revelado e é tratado para sempre. Se permita ser tratado por Jesus. Se encontrar com Jesus, às vezes não é só a gente estar em oração e ter aquela emoção do momento ali, chorar, se derramar aos pés de Jesus, mas precisa tratar o pecado, precisa ser limpo aquilo que não pertence ao Senhor. E a partir dessa limpeza, a partir de Jesus trazer a luz sobre a sua vida, você se tornará um servo fiel. E o que essa mulher fez? Ela foi até a cidade dela e disse: eu conheço um homem que é o Messias. Ele falou as coisas da minha vida que ninguém sabia. Ele revelou os meus pecados. Essa mulher foi a primeira missionária entre os samaritanos, no qual os judeus não se davam com eles. Jesus tinha um propósito para a vida daquele povo. E usou uma pecadora para pregar o evangelho ali naquele lugar. E nós voltando aqui no texto que a gente leu, aqui no verso 41, diz assim: muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido
ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O Salvador do mundo estava entre os samaritanos. E Ele está entre nós. Somos talvez os pecadores que precisam de ser revelados, precisam de ser tratados, mas também somos aquele que leva o Evangelho, e quando levarmos, Jesus irá atuar na vida deles, irá salvá-los, trazê-los para a hospedaria. Temos um compromisso de cuidar deles, e se precisar de um pagamento, Ele vai voltar para pagar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, as palavras daquela mulher trouxeram Jesus até a aldeia, e as palavras de Jesus trouxeram salvação para aquele povo. Esse é o nosso Senhor. A restituição que nós precisamos fazer em todos os dias em nossa vida, ela parte de amar o nosso próximo, cuidar daqueles que o Senhor confiou em nossas mãos e nos limpar, nos santificar todos os dias da nossa vida. Amém? Queria chamar a equipe de louvor. Glória a Deus. Amém. Você pode colocar de pé. Glória a Deus. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Se há reino dividido na tua casa, na tua vida, ele não prosperará. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. O Senhor quer ter um encontro verdadeiro com você. E se precisar expor o pecado, não se preocupe. Você se tornará um missionário. Isso que era maldição se tornará um testemunho de bênção. Testemunho de bênção. Quando você se encontrar com Jesus, se permita ser tratado para tratar pessoas. Se permita ser exposto para depois você poder ajudar os outros. Só Ele tem as palavras de vida eterna. E as águas que saem dele, elas seguirão para a eternidade. Amém? Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu, me ofereceu água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida.